sejam muito bem-vindos, ouvintes. Esse é o prólogo, o episódio 0 do podcast O Olho e o Espírito, o podcast de arte do Valdeir e da Joy. E a gente resolveu fazer esse episódio como uma contextualização, né, uma introdução de quem somos nós que está por trás desse projeto, que é esse projeto, no que consiste ele e o que vocês podem esperar daqui por diante. Começando por mim, eu sou a Joy, meu nome é Joy Brasilino, e eu sou mineira, nasci em Minas Gerais, cresci no Rio de Janeiro, estou morando em São Luís do Maranhão, enquanto eu estudo artes visuais, né, licenciatura em artes visuais na Universidade Federal do Maranhão. Paralelamente, eu faço as minhas produções e as minhas experimentações em arte dentro da pintura, da fotografia e de algumas outras linguagens que ainda serão divulgadas. E eu tenho essa paixão assim pela representação, por arte mais representativa, por mais que eu tenha uma veia no abstrato também. E geralmente a minha técnica na pintura, ela é considerada como realismo, né, hiperrealismo, porque eu tenho essa conexão com o processo de construção minuciosa de detalhes da observação, detalhes de feições, de olhares, de linguagem corporal. É até uma questão de conexão com a própria humanidade através da representação da pele, dos poros, dos olhares e da poesia que há nisso. Paralelamente, eu desenvolvo também os meus processos com a fotografia, com a escrita, e eu tenho também buscado um desenvolvimento para além, né, dessa técnica realista e encontrar um pouco mais esse expressionismo, que é um processo que eu estou passando agora, né, uma expressão um pouco mais crua, um pouquinho mais visceral, que é um dos meus objetivos. Eu sou o Valdeir Brito, eu sou maranhense mesmo, nasci em São Luís. Parte técnica, eu trabalho com a maioria bico de pena, né? Trabalho com a técnica Ashura e Nanquim. Faço também trabalhos com digital. Ultimamente venho trabalhando um pouco na área de jogos, com pintura digital e tal. Mas o que eu gosto, né? O que eu faço? Vocês vão perceber, de acordo com os programas, que eu e a Joy somos pessoas completamente diferentes. Vocês podem acho que até perceber da maneira como a gente fala. Sabe? Pois é, nós somos diferentões, assim, um do outro, e a gente se complementa e a gente espera, né, que isso gere alguma coisa. Enquanto a Joy tá lá no hiperrealismo, fazendo uma fotografia, uma pessoa purinha, eu tô do outro lado fazendo desenhos e indo pra fantasia, e indo pra coisas que não parecem pessoas, tá? E aí, eu gosto muito, tá? Como eu tô falando da fantasia, eu gosto muito de fantasia, gosto muito de magia. Ultimamente eu tenho trabalhado bastante com tarô. Eu estou fazendo o meu tarô neste dia de 17 de maio. Ainda estou fazendo o meu tarô, vocês podem acompanhar nas lives do Instagram. Adoro cultura brasileira, tenho um amor muito grande por cultura maranhense, gosto de passar isso nas minhas obras. Já fiz uma exposição sobre Lua Meu Boi, então eu gosto muito de trabalhar folclore e cultura. Sempre estou indo atrás, vendo as questões sociais e coisas desse tipo. E é muito curioso, né, a forma que a gente tem esse contraste entre o nosso trabalho, que você se conecta muito com o coletivo, com as manifestações coletivas e culturais, e comigo, em todos os meus processos, acaba sendo uma busca para dentro, assim, Sim. De interiorização mesmo, de intimidade dentro dessa interiorização, buscando outros domínios. E eu acho que, assim, isso também me conecta muito com a fantasia, apesar de eu não estar ainda, não estar presente no trabalho que eu tenho compartilhado para o mundo, mas é um desenvolvimento, assim, do etéreo até, assim, nessa imersão da subjetividade das nossas emoções e da nossa mente e espírito, assim. E eu acho incrível a forma que a gente tem vários pontos, assim, de contraste, tanto no nosso trabalho, quanto na forma que a gente troca ideia, quanto nas nossas visões de mundo. Assim. Sim, e foi justamente por isso que a gente resolveu, né, fazer um podcast, né, Joy?
Ultimamente, a gente está nessa ânsia por comunicar, né? Uma das coisas que a gente não encontra muito dentro do nosso curso, né? Porque nosso curso é licenciatura. Nós somos artistas, né? Vocês vão descobrir que eu tenho problemas com essa palavra artista e eu não me considero artista. O Joy já tá rindo ali. Que já é a pauta para um outro episódio. Justamente. E daí a gente quer falar, a gente quer dar a nossa opinião, porque dentro do curso se diz muito que o artista faz e desfaz, e por que ele tá fazendo e por que ele não tá fazendo, né? E muitas das vezes, eu não sei a Joy, mas eu não concordo com isso. As pessoas estão falando, você tá dizendo, quem sou eu? Então aqui é um espaço para a gente debater, né? Para a gente discordar um do outro, para a gente concordar um com o outro, para a gente lançar ideias para vocês ouvintes e vocês lançarem ideias de volta para a gente através das perguntas, né? Por exemplo, lá nos posts de Instagram. Sim, e esse processo do podcast, né, como você disse, é também um espaço aberto para discordâncias desse sistema de estudo de arte que é rígido e restrito e que a gente vê o quanto que ainda é predominado por sistemas eurocêntricos, e a gente busca sair um pouquinho desses moldes e entrar até mesmo nos moldes da espontaneidade, né, das nossas vivências pessoais, do contexto sociocultural que a gente está vivendo, dos nossos processos espirituais também, em relação à arte, em relação à estética, em relação aos processos de autodescobrimento que trabalhar com a arte evoca. Isso. Questões espirituais, gente, se prepare, porque a gente acredita nas paradas doidas, então a gente vai passar para cá. Por quê? Porque isso afeta nosso trabalho. Como eu já falei aqui, eu faço tarô, saca? Sim, e a gente também está nesse processo de encarar que as nossas práticas espirituais não são separadas do nosso trabalho, não são separadas do que a gente faz, as nossas ideologias, as nossas crenças e as nossas investigações filosóficas tá extremamente conectada com tudo isso. Então a gente criou esse espaço para poder falar com profundidade justamente sobre isso. A gente quer falar sobre arte, a gente quer falar sobre processos criativos, tanto no nível individual quanto no nível teórico. A gente quer trazer experiências de outros artistas também para falarem do processo deles, o que inspira eles, o que move eles, como é que eles colocam tudo isso coagulado em seus trabalhos, né? O que se passa por trás de todos esses processos. E a mesma coisa das nossas experiências pessoais, né? A gente está muito animado para falar sobre o que inspira a gente, sobre os percursos que a gente faz para chegar nas nossas realizações, nos nossos resultados dentro do nosso trabalho, dentro dos nossos estudos. E como experiências pessoais, acredito que exemplos bons, né, do que está por vir é o próprio episódio sobre estética e o episódio sobre o mito do artista atormentado, né? Sim. Que são aí os episódios números 2 e 3, em que no episódio de estética o professor Plínio deu toda a sua teoria, né, dentro da estética, e eu e a Joy, como produtores aí, demos as nossas experiências que confirmavam tanto as teorias, né, dentro da filosofia da estética. Sim. E eu dei um pouco da minha contribuição, da minha vivência no episódio do artista atormentado, né? Onde a gente debateu bastante essa romantização de dor e sofrimento que a pessoa precisaria ter, né, para poder produzir. Sim, a gente está se debruçando bastante sobre essas ideias, né? O que é a percepção, né? O que é a percepção artística? O que move o processo criativo? Será se é o desejo, o tesão, como é no primeiro episódio que a gente vai falar? Ou será se é o sofrimento? Será se é a perturbação? A gente vai se debruçar em cada aspecto desses temas, falando com pessoas diferentes que estudam esse tema, pessoas que estudam arte-terapia, pessoas que estudam filosofia, pessoas que têm experiências dentro do ramo e pessoas que têm experiência pessoal com a sua arte, com os seus mundos internos, assim. Como, por exemplo, você, né, Valdeir, que você deu, assim, um desabafo imenso que eu achei incrível. E eu acho que tá sendo maravilhoso, assim, tá sendo muito rico, sabe? Todos os diálogos que a gente já tá conseguindo criar para esse podcast. Né, porque eu acho importante, né? Claro que não é uma coisa obrigatória, né? A pessoa se abrir para um bando de gente,
Mas eu acho interessante a gente botar um pouco do que está por trás da nossa produção, né? Eu Sim. mesmo já fiz alguns poucos vídeos falando sobre alguns desenhos do tarô que eu fiz lá no Instagram. E acredito que essa necessidade de comunicar, né, certas coisas seja bom pra gente, né, que esteja falando, né, Joy? Assim como para outras pessoas que possam vir a se identificar, né? Sim. Então, como eu e você somos pessoas muito diferentes, né, então temos aqui contrapontos interessantes e desabafos interessantes para que públicos diferentes possam se identificar, né? Sim, e é justamente também para a gente se unir mais, né, em torno de tudo que a arte pode proporcionar para a gente e de resgatar isso como um espaço de revolução, de conexão e de construir coisas maravilhosas, assim, para além das nossas próprias bolhas de isolamento, né? Mas a gente também quer lembrar que o nosso podcast, por um lado, ele tem uma fundamentação que já é mais de reflexão filosófica um pouco mais científica. A gente quer trazer convidados do meio acadêmico para debater teorias acadêmicas também. E por outro lado, a gente quer ter esse espaço de flexibilidade e de abertura para trazer conceitos que vão além disso e para trazer conceitos que talvez até se enquadrem dentro do domínio do que seria o ocultismo. Mas a gente faz isso sabendo da diferença entre esses domínios, né? A gente não tem a pretensão de colocar como científicas coisas que são de outros domínios. A gente não tem a pretensão de colocar essas coisas, ou até eu diria a ignorância, de identificar as coisas como sendo a mesma coisa, ou da mesma fonte, ou dos mesmos métodos de produção de ideias e conceitos. Inclusive, a gente costuma criticar muito essa postura, que hoje em dia ficou conhecido pejorativamente como o jovem místico, né? Que uma das características é essa crença no místico, que ela chega a beirar a relativização da ciência, assim. A gente já disse, né, que a gente vai tratar de temas de vários domínios. A gente já disse que essas coisas elas se encontram no trabalho do artista, que quando a gente olha o trabalho do artista, a gente não tem como separar as suas crenças e as suas ideologias e a sua espiritualidade do seu trabalho, mas a gente precisa deixar bem claro que na produção de conhecimento isso é uma separação necessária. E que a gente quer deixar isso bem claro, assim. A gente critica o jovem místico, a gente não quer ser o jovem místico. E novamente, a gente só tá falando sobre isso, né? A gente só vai levantar essas questões porque eu e a Joy temos uma pegada no esoterismo, né, Joy? A gente gosta desses assuntos, esses assuntos movem nossos trabalhos. Provavelmente, se nós não tivéssemos essa veia, a gente não estaria falando sobre isso, seria um podcast diferente, né? Sim. Mas nós temos, então isso nos move. Então é por isso que nós vamos falar disso. Mas uma coisa é uma coisa, são origens diferentes, sabe? A gente não tá aqui dizendo que o que a gente está fazendo é como as pessoas têm que fazer, que é como a ciência tem que funcionar. Não. Não e não. Sim. Tanto que nós vamos trazer convidados, né, Joyce? Convidados que têm uma fala totalmente científica para falar aqui, e é isso, sabe? Sim. E a gente tá deixando bem separado, né? O que é um episódio acadêmico, o que é um episódio para falarmos sobre as nossas experiências pessoais. Então, em cada temática, a gente vai deixar definido em qual fonte, né? Qual segmento que a gente vai estar aprofundando. Eu acho que, assim, quando a gente reconhece o que transpassa o nosso discurso, o que influencia o nosso discurso, quando a gente reconhece que o discurso nunca é neutro, né? Ele sempre vai ser tendencioso, porque ele sempre vai ser carregado das visões de quem está emitindo ele, das visões filosóficas, socioculturais de quem está emitindo ele. Então eu acho que é justamente esse processo que torna as coisas mais claras. Identificar a raiz das coisas, identificar as influências que as coisas tomaram, saber distinguir elas e saber traçar paralelos e conversações e críticas entre elas. Eu acho que é para isso que a gente está aqui. Então, como a Joy falou, a gente vai trazer acadêmicos, né? E aí ela falou
questão espiritual, questão artística, questão científica. Nós já temos muitas ideias de pautas, algumas pautas já escritas, com temas que abordem todas essas questões. Nós queremos fazer um programa que seja descontraído, mas que também seja informativo, que não seja só o entretenimento pelo entretenimento, né? Sim. A gente quer trazer informação aqui, a gente quer propor esse espaço para vocês. E daí a gente vai, você sabe como é que é a vida de podcaster, né? Às vezes aperreia, mas nós vamos tentar fazer 2 programas por mês, viu, gente? Sim. 2 programas E a por gente mês. vai tentar trazer uma certa diversidade de temas, né? Dentro da questão da arte, da criatividade, dos nossos processos de saúde mental, lidando com a criatividade, lidando com o cenário que a gente está vivendo, lidando com alguns conflitos filosóficos que podem surgir nesses processos. E daí vocês também sabem que nós estamos passando aí por uma época horrível de pandemia e horrível de governo, né? Esse governo que fala que arte não presta para nada, que artista é tudo vagabundo, que o curso de artes deveria ser riscado do mapa, né? Então, qual foi a nossa ideia, né? Não para combater isso, porque é difícil, né? Somos 2 pessoas aqui, não somos uma organização mega poderosa. A nossa ideia foi trazer pessoas com TCCs, com projetos de conclusão de curso, que sejam interessantes para que a gente possa debater e a pessoa possa apresentar aqui para vocês e um público maior, que não seja só o acadêmico, tenha acesso a essa pesquisa. Porque, gente, existem muitas pesquisas interessantes dentro da academia que a gente não faz a menor ideia que existe. Então a gente vai dar soco, bater e cuspir na academia? Vai, mas a gente vai passar a mão na cabeça delas e ajudar também. É porque, na real, cara, não é nem uma relação uma relação binária, né? De invalidação de um lado e validação do outro. Pois é. A gente só quer propor conversações para além dos domínios de exclusividade da academia, né? Que é extremamente necessário e essencial no momento que a gente está vivendo, né? Que é exatamente a gente se reapropriar da nossa história, da nossa narrativa, da nossa comunicação e da nossa vivência no mundo, né? A gente precisa se comunicar, a gente precisa se conectar através dessas histórias, desses processos e de tudo isso que a arte pode trazer. E outra coisa que a gente quer lembrar também é que a gente não está aqui para formar conceitos fixos, rígidos. A gente de forma alguma tem a pretensão de ser o dono da verdade. Justamente. Ou de se colocar como uma autoridade em qualquer assunto. A gente já esclareceu que nós somos estudantes do curso, a gente ainda está num longo processo, né? E a gente está aqui mesmo para levantar mais perguntas do que respostas, levantar mais conversações e debates para dissipar um pouco desse silêncio isolador do momento que a gente está vivendo. E é isso, gente. Então, pessoal, esse foi o prólogo, né? Esse aqui foi o nosso programa explicando, dando aí um arcabouço, né, do que a gente vai tratar daqui para frente. Comentários lá no Instagram e acredito que seja isso, né, Joy? A gente fica por aqui, né? A gente quer lembrar também que cada episódio, o nosso objetivo é fazer um post no Instagram, nos nossos perfis, né? Ele vai existir em ambos os nossos perfis, um post para cada episódio. E nesse post a gente vai ter não só uma indicação do título e de que o episódio foi lançado, mas talvez, quando for pertinente, a gente vai ter algumas referências visuais e de publicações que a gente mencionou aqui no podcast. Então vocês podem visitar como referenciação. Isso. E vocês podem se sentir à vontade para falar o que vocês acharam do episódio nesse post, tá bom? A gente vai adorar ter o feedback de vocês. Não deixem a gente aqui falando sozinhos para o vento. Pois é, e aí a gente vai ler os comentários aqui também, viu? Mas nós vamos ler os comentários pertinentes. Então é isso, gente. Obrigada por quem tá aqui com a gente, quem já tem o interesse em participar dessa jornada com a gente. E é isso, fiquem atentos para os próximos episódios. Beijão. Falou, pessoal.